graça e paz. Deus é tão bom, né? Já livrou o Kevin de levar uma lâmpada caiu aí pertinho dele, quase que acerta a cabeça dele. E Deus nos livrou aí de um acidente aqui na igreja, graças a Deus. Toda a honra, toda a glória nós tributamos ao Senhor, porque Ele tem nos guardado, tem nos abençoado, e nós viemos aqui para adorá-lo e para ouvir uma porção da sua palavra. E hoje nós falaremos sobre a maravilha da cooperação. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses, fazer essa leitura bíblica, a partir do versículo 1. É uma igreja que Paulo organizou, e ele mandou uma carta para esta igreja, e a gente tem muitas lições importantes para aplicar para nós. 1 Tessalonicenses 3. A palavra do Senhor nos diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do nosso conhecimento, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador, que o diabo vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. 1 Coríntios 3,9 fala que nós somos cooperadores de Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, estamos diante da Tua Palavra, mais uma vez precisamos e desejamos que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, nos capacitando, para que possamos transmitir a Tua Palavra, honrando e glorificando Jesus, nosso Senhor e Salvador. Abençoe os corações aqui da Tua igreja, aqueles que vão acessar a página da igreja e vão estar ouvindo esta mensagem,
que a tua palavra possa cair em boa terra e possa frutificar para a honra e glória do Senhor. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amados, a maravilha da cooperação. Em primeiro lugar, a palavra cooperação, em seu significado etimológico, vem do latim, a palavra cum mais operare, que seria igual ao nosso português, com mais trabalhar, ou seja, trabalhar juntos. Então a palavra cooperação é trabalhar juntos, esse é o significado. Portanto, amados, todos nós somos desafiados a ser um trabalhador, um cooperador na obra que Deus está fazendo aqui neste mundo. E nós podemos ver o próprio profeta Isaías, quando Deus faz uma pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí nós podemos ver a prontidão de Isaías, o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se colocou em prontidão para ser um cooperador, para ser um trabalhador na obra de Deus. Jesus também deixou bem claro, lá em Lucas capítulo 10, versículo 2, que a seara é grande. Lembra disso? Já falou, a seara é grande, e poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores, mais cooperadores. Foi isso que Jesus nos orientou, foi isso que ele deixou para a igreja. O apóstolo Paulo sabia da importância de não fazer a obra de Deus sozinho, e nós podemos ver o apóstolo Paulo falando de seus cooperadores, e o apóstolo Paulo foi muito inteligente, muito prudente, que ele preparou vários cooperadores, várias pessoas para ajudá-lo na obra de plantação de igrejas naquela época. Romanos 16 fala que ele preparou Áquila e Priscila, 16:9 Urbano, depois ele faz um trabalho pastoral com Timóteo, Filemon, versículo 24, ele fala de Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, ele fala, todos são os meus cooperadores. Então Paulo tinha bastante cooperadores, porque ele foi um dos maiores plantadores de igrejas, ele era um grande missionário, né? A gente vê em toda a Bíblia as 3 viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez plantando igreja, mas sempre ele plantava e deixava pessoas que ele discipulava e capacitava para continuar o trabalho enquanto ele ia para outra cidade. E nesta mensagem, meus queridos, nós veremos como é maravilhoso ser um cooperador de Deus aqui neste mundo. Eu quero também afirmar para os irmãos que na verdade é um privilégio da graça de Deus poder ser um agente da paz. Imagine, Deus nos dá esse privilégio de você ser um trabalhador, um cooperador de Deus na obra que Ele está fazendo aqui neste mundo. E é um privilégio para nós, você poder ser um agente da paz, um mensageiro da paz. Você ser um mensageiro levando a esperança, e também você ser um mensageiro da alegria. Lá em 2 Coríntios 1, versículo 24, olha o que diz a palavra de Deus, é muito profundo esse versículo. 2 Coríntios 1, 24, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, Paulo falando para a igreja de Corinto, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Então ele fala assim, olha meus amados, o objetivo não é dominar a fé de vocês, nós somos cooperadores
da vossa alegria. Nós somos mensageiros para promover a alegria desta amada igreja. Então você ser um agente de Deus para levar a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo falou: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Você que já experimentou esse encontro com Jesus, você tem essa alegria que ninguém pode tirar, e você passa a ser um cooperador de Deus para levar alegria para este mundo, para muitas pessoas. Tem uma frase bem conhecida: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Repetindo: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então Deus colocou essa tarefa para nós, poder, o Pedro Paulo dirigiu aqui, servir ao Senhor com alegria, né? Nós temos aqui, servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos a Ele com cânticos, servir no sentido de trabalhar, ser um cooperador. Então, meus amados, é muito importante destacar que, em relação à igreja de Tessalônica, essa igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, a carta que ele escreveu para esta amada igreja demonstra, ao mesmo tempo, o contentamento do apóstolo Paulo com aquela igreja, e ao mesmo tempo o zelo dele e a preocupação com a vida daqueles irmãos. Paulo estava um tanto preocupado com a igreja de Tessalônica. Eu estava contente porque tinha recebido boas notícias, mas ao mesmo tempo ele estava preocupado. Mas pastor, como que explica isso? Se você dá uma olhadinha em 1 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 17, olha o que Paulo fala: ora, irmãos, nós, irmãos orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, no caso o apóstolo Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Satanás impediu a ida do apóstolo Paulo àquela igreja, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. E por isso que nos primeiros versículos de Tessalonicenses 3 fala: pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Então, Paulo estava contente e ao mesmo tempo preocupado. Então o apóstolo Paulo nos revela de seu interesse e desejo de visitar aquela igreja, mas ele não pôde, e ele fala que ele foi impedido pelo diabo, Satanás, porque o diabo também trabalha, ele trabalha 24 horas por dia, e não, se pudesse ele fazia a hora extra, né? Daí a necessidade do apóstolo Paulo contar com o cooperador. Ele fala que ele queria estar presencialmente, não com aquela presença do coração, ou por carta, não, ele queria estar presente, mas não estava tendo condições, está sendo impedido de ir. Mas aí ele pôde contar com um cooperador, que era Timóteo. Timóteo, que era um cooperador de Deus, recebe a incumbência de ir até Tessalônica. Por isso que no versículo 18 ele fala: por isso quisemos ir até vós, né, mas não pudemos. Aí depois ele fala assim: enviamos, versículo 2, nosso irmão Timóteo, ministro do Evangelho de Cristo, para benefício da vossa fé, para que ele pudesse confirmar-vos e exortar-vos. Então Timóteo, que era um cooperador de Deus, recebe essa incumbência de ir até Tessalônica para fazer o quê? Primeiro, para substituir
Paulo, porque Paulo não pôde ir. Ele coloca os motivos pelos quais ele não pôde ir, mas ele envia. E isso é interessante, que a gente pode tirar uma lição. Tem pessoas, mesmo na nossa igreja, que tem dificuldade de delegar responsabilidade. Tem pessoas que preferem fazer sozinho, ou não fazer, mas tem dificuldade de delegar. Mas o apóstolo Paulo era um homem muito prudente. Ele viu que não tinha jeito mesmo de ir, ele convocou seu cooperador, seu companheiro, Timóteo, e falou: Timóteo, você precisa de me representar, você precisa ir lá na igreja de Tessalônica, e eu quero que você vá lá, você vai fazer duas coisas. Versículo 2 ele fala, ó: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro do Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, da fé daquela igreja, confirmar-vos e exortar-vos, ou seja, confirmar a fé e exortar. Lembrando aos irmãos que o verbo confirmar significa fortalecer. Então o apóstolo Paulo manda Timóteo: olha, você vai ter que trabalhar lá a fé deles para confirmar, para fortalecer a fé daqueles irmãos. Senão logo eles vão naufragar na fé, eles vão desanimar. Então você vai, para a gente não perder o trabalho que nós já fizemos, né? Então essa palavra confirmar significa fortalecer e expressa, portanto, um aspecto característico do cuidado pastoral com as igrejas. Paulo, embora ele era um trabalho mais missionário, mas ele tinha esse cuidado pastoral. Ele se preocupava com as igrejas que foram formadas, que foram implantadas, e ele sempre mandava alguém para acompanhar, para ver o andamento, se essa igreja estava crescendo, se estava desanimada, se estava desviando doutrinariamente. Então ele tinha esse cuidado pastoral. Então ele manda Timóteo para fortalecer a fé daqueles irmãos. E o outro objetivo de Timóteo lá nessa viagem é exortar. E nós sabemos que o verbo exortar no grego tem o sentido de encorajamento por meio do ensino. É lógico que numa exortação, quando você vai exortar alguém da igreja, você vai usar a própria palavra de Deus. E muitas vezes, através dos ensinos da palavra de Deus, você precisa aplicar a disciplina, né? Embora você quer que esse irmão esteja firme, né, seja encorajado, a gente não aplica a disciplina na igreja para desmotivar nenhum irmão da igreja, nenhuma ovelha. O objetivo é no sentido de encorajamento, mas muitas vezes é necessário aplicar a disciplina, aplicar a vara, né, através daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então o verbo exortar tem um sentido de encorajamento por meio do ensino. Também o objetivo da mensagem que Timóteo iria pregar está bem explícito no versículo 3 e 4: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. E o versículo 4: pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Aqui, então, irmãos, o apóstolo Paulo deixa claro para Timóteo: Timóteo, você vai lá, para que esses irmãos não fiquem perturbados com as tribulações, porque nós já tínhamos falado com a igreja das tribulações que viriam, e elas vieram mesmo, mas vão vir mais tribulações. As tribulações não acabam. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, as tribulações não acabam, irmãos. E é isso que Paulo está falando. Então, Timóteo, você vai ter que trabalhar com eles, né, sobre a questão das tribulações, para que eles não percam o ânimo, que eles permaneçam firmes, apesar das tribulações que virão. Por quê? Deus tem propósitos nas tribulações. É essa a mensagem que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, você tem que trabalhar isso lá. Porque Paulo estava com certo receio, que aquela igreja, no meio daquelas tribulações, falava: Deus nos abandonou, nós vamos chega de manter essa fé nesse Jesus aí, vamos. Então Paulo ficou
pouco temeroso com isso, porque a gente sabe, no nosso meio, muitas vezes, quando acontece alguma tribulação na vida do irmão, alguns preferem dar linha, né? Ah, não, esse negócio de igreja está muito comprometido, eu começo a vir na igreja, as coisas parecem que começam a piorar na minha vida, na minha casa, eu vou cair fora. Tem pessoas que vêm as tribulações e ele abandona a igreja, ele abandona Jesus, né? E Paulo estava preocupado com isso, mas Paulo fala para Timóteo: nós já sabemos quais são os propósitos das tribulações, e você vai passar essa mensagem para eles, para encorajá-los, para eles não jogar toalha, para não desanimar. E nós sabemos, conforme o próprio Jesus disse: eu tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lá em Atos 14, o apóstolo Paulo fala para os irmãos lá, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo já tinha essa consciência, e ele falando para os discípulos, né? No trabalho do discipulado, ele fala assim: olha, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E quando ele escreve a sua carta aos Romanos, a igreja de Roma, ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? A fome, a nudez ou a espada? O que poderá nos separar do amor de Deus, que já foi revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Tribulações, angústia, perseguição. Então os problemas da existência humana não são capazes de nos separar do amor de Deus. E eu quero ler com os irmãos, que eu achei muito profundo, 2 Coríntios 1, falando também do propósito das tribulações. 2 Coríntios 1, versículo 3 até o versículo 5. Veja o propósito quando você for atribulado, estiver passando por uma situação difícil. Olha o que diz o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam com grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Não sei se os irmãos perceberam aqui como é profundo. É Ele que nos conforta. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Com que objetivo? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Então, meus queridos, olha que bênção, né? O propósito de Deus, quando nós somos atribulados, como temos que passar por alguma tribulação, Deus opera essas experiências, quer que nós tenhamos experiências com Ele, para poder abençoar outras pessoas. O objetivo de Deus é que você seja um crente, né? Firme na fé, que nada vai te abalar. Aconteça o que acontecer, você permanece firme. Você não se deixa abalar. Venha o que vier, para Jesus, a minha fé está firmada no Senhor. E a consolação que vem do Senhor, eu sei que é para que eu seja um instrumento para abençoar outras pessoas, conforme nós dissemos aqui no início. Ser um agente da paz, ser um agente da esperança, ser um mensageiro da alegria. Você vai numa casa, a pessoa está lá, está de luto, está angustiada, está triste, você vai lá em nome de Jesus, e com oração, com a ministração da palavra,
aquele ambiente de velório passa a ser um ambiente de alegria, porque você é um cooperador de Deus, é um trabalhador de Deus, é um mensageiro de Deus. E eu quero ilustrar, porque nós tematizamos, né, a maravilha da cooperação, em Marcos capítulo 2, nós temos a história muito interessante da cura de um paralítico, lá da cidade de Cafarnaum. Olha que ilustração interessante, como que é maravilhoso ser um cooperador de Deus. Dias depois, capítulo 2 de Marcos, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra, Jesus anunciando, né? Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, né, o telhado, no ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito, né, em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e questionavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que é o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aqui nessa ilustração, não sei se vamos perceber, nós podemos aprender que com o espírito cooperativo nós somos mais fortes e produtivos. Nós vimos aqui 4 homens unindo forças, fizeram uma maca, né? Provavelmente uma maca improvisada, e uniram 4 homens para resolver o problema de um paralítico. E eles venceram todos os obstáculos e abriram o telhado, porque a casa estava lotada de pessoas para ouvir a palavra e para serem curados também. Mas eles tiveram uma ideia: nós temos que abrir o telhado, não dá para entrar aqui, porque a multidão era grande. Então eles abrem o telhado, né, com as cordas, né, e desce o paralítico até a presença de Jesus. E Jesus recompensa a fé deles, a atitude deles, né? Agora a pergunta que eu faço: o que levaram esses 4 homens a se unirem tanto? Esses 4 homens venceram todos os obstáculos para levar o paralítico à presença de Jesus. O que moveu, né? O que moveu o coração desses 4 homens para se unirem, né, nesse espírito cooperativo para resolver um problema de um paralítico? Eu alistei aqui o seguinte: primeiro, eles se constrangeram, seus corações estavam movidos de compaixão de ver a situação do paralítico. Amados, a palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios 5,14 que o amor de Deus deve nos constranger. O amor que Cristo demonstrou na cruz deve nos constranger a colocar em prática a compaixão, o amor ao próximo, atender ao necessitado. Então essa foi uma das coisas que levou aqueles 4 homens a se unirem tanto para resolver o problema de uma pessoa que sonhava em poder andar normalmente, poder trabalhar, mas não tinha condições. Então esses 4 homens foram movidos, né,
pela compaixão de ver a situação daquele paralítico, e eles foram constrangidos, e por isso se mobilizaram. E a Bíblia nos fala lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançaram a misericórdia. Quando a gente coloca em prática, demonstrando que nós temos um coração misericordioso, que nosso coração está cheio de compaixão pelo necessitado, pelaquela pessoa que precisa de ajuda, Deus participa, Deus abençoa. Foi isso que aconteceu. Mas o segundo motivo era o desejo que eles tinham de obedecer o segundo mandamento. E qual que é o segundo mandamento da lei de Deus? O primeiro nós já sabemos, que amarás a Deus de todo o coração, né, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amarás ao teu próximo como Jesus nos amou, com o amor da cruz. E eles foram constrangidos, né, a colocar em prática o segundo mandamento, de amar ao próximo, de demonstrar amor ao próximo. E amor ao próximo significa você se importar com a necessidade das pessoas, você não fazer vistas grossas, né? Isso não é comigo, né? Transferir responsabilidade. Mas eles não fizeram isso, né? Eles se uniram para resolver essa questão. Jesus ficou tão contente com a fé deles, e Jesus operou a cura, não só a cura física, mas Jesus operou o perdão, né, dos pecados daquele paralítico. Agora eu pergunto: será que vale a pena ser um cooperador de Deus? Será que vale a pena, irmãos? Eu quero ler, para a gente já caminhar para a conclusão. Nós estamos desafiando, né, e colocando para os irmãos que é maravilhoso ser um cooperador de Deus. Vale a pena você trabalhar aqui neste mundo em prol do reino de Deus. Vale a pena. E eu vou mostrar isso biblicamente. O que Jesus fala em relação àqueles que estão dispostos a arregaçar as mangas, que não são preguiçosos, né, que estão dispostos a trabalhar de verdade na agência do reino de Deus. Antes de eu ler o texto, para mostrar para os irmãos o que vai acontecer, quais são os benefícios, né, quais são as bênçãos que receberemos de estarmos sendo cooperador de Deus. As igrejas batistas do Brasil são mais ou menos 15 mil igrejas espalhadas em todo o Brasil. Elas fazem um trabalho de cooperação. Cada igreja, por exemplo, a nossa igreja, que é a Igreja Batista, participa com as 15 mil igrejas espalhadas por todo o Brasil, num trabalho de cooperação. A autonomia da igreja local, mas ao mesmo tempo existe esse espírito cooperativo. E nós, batistas do Brasil, temos trabalhado, né? Por isso contribuímos financeiramente, mensalmente a igreja contribui, e envolvendo essas outras 15 mil igrejas, nós atendemos mais de 80 nações, com missionários, pessoas que vão para esses países para ser uma agência abençoadora. Em todo o Brasil, em todos os estados, nós temos também um trabalho que é feito com a cooperação dessas igrejas, financeiramente, com orações, com vocacionado, onde nós temos orfanatos, nós temos faculdades, colégios, temos recanto para avós, para atender pessoas idosas. Tem um trabalho na área social gigantesco, né, que é feito pelas igrejas, e que Deus tem nos recompensado, e a gente tem visto vários resultados, vários frutos de pessoas que foram impactadas, que foram transformadas, né? Eu trabalho na Cracolândia, em São Paulo, em todos os estados nós temos o chamado Cristolândia, trabalhos que são feitos com parceria dessas igrejas. Nós estamos envolvidos com essas parcerias. O missionário aqui do Rio Grande do Sul, que esteve aqui recentemente, né, ele diz:
Vocês é que têm plantado, que têm feito o trabalho lá. Eu sou um cooperador de vocês. É vocês que me sustentam lá. Ele disse isso aqui para a igreja, aqui na quarta-feira, recente. Mas é um trabalho de cooperação, para avançar a obra de Deus, aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto, para avançar aqui no estado de São Paulo, no Brasil e entre as nações. Esse trabalho é feito em cooperação, graças a Deus, por esse espírito cooperativo entre as igrejas batistas, da qual nós fazemos parte. Mas o que Jesus nos fala é sobre o grande julgamento, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Olha o que Jesus disse em relação aos cooperadores, aos trabalhadores. Olha o que Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, quando Jesus vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei, que é Jesus, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino celestial, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele fala, por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei Jesus respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado por diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que eu deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A pergunta que eu faço: Jesus está falando aqui da condição espiritual dos cooperadores de Deus e está falando do juízo final. Jesus está falando da condição espiritual dos cooperadores, dos trabalhadores, e está falando do juízo final. Por quê? Ele está falando, todos nós teremos que comparecer perante Jesus, tanto os cooperadores, os trabalhadores de Deus, os cooperadores de Deus, quanto os que viveram uma vida infrutífera. E é bom lembrar os irmãos que a base do julgamento aqui, que Jesus está falando, a base do julgamento, ele fala que a vida frutífera em boas obras revelam o sinal exterior da presença de Cristo no coração de quem sinceramente crê nele. Se você realmente tem Jesus no teu coração, você já teve um encontro com Jesus, você vai atender ao faminto, você vai atender ao necessitado, porque você não vai apenas falar, mas você vai viver conforme Jesus viveu um estilo de vida aqui, pregando e atendendo as pessoas. Na verdade, quando ele fala assim, eu estive com fome e me deste de comer, e quando fizeste a um desses, a mim o fizeste,
significa que você tem consciência que as pessoas precisam do pão da vida. Porque Jesus disse que aquele que vem a mim jamais terá fome. E você está preocupado que tem muitas pessoas que estão morrendo de fome, porque não conhecem o pão da vida que é Jesus. Mas muitas vezes, para você apresentar Jesus como pão da vida, você vai precisar enfiar a mão no bolso. Porque a pessoa, antes de entender que Jesus é o pão da vida, ela tem necessidades das quais elas precisarão serem supridas. E você vai atender essas necessidades, você vai resolver isso, assim como Jesus resolveu em primeiro lugar. As pessoas foram para resolver o problema do paralítico, Jesus resolveu o problema do paralítico, mas resolveu o problema também do coração. E essa consciência que nós temos que ter. E aí eu pergunto para os irmãos, no dia final, no julgamento final, imagine Jesus lhe perguntando: por que razão eu deveria deixá-lo entrar no lar celestial? O que você responderia? Vai chegar, que Jesus está falando aqui sobre o grande julgamento, que naquele dia, e ele fala o critério do julgamento aqui. Ele está falando de cooperadores, pessoas que estão matando a fome daqueles que estão com fome, matando a sede de quem está com sede, resolvendo o problema daqueles que estão na nudez, dos forasteiros, dos presos. Você está, em nome de Jesus, fazendo essa obra, está sendo um cooperador de Deus. Você está resolvendo essas questões da existência humana. Aí Jesus fala assim, quando você está fazendo para atender um necessitado, você está fazendo isso a mim. Você está me representando aí, você está sendo o meu cooperador, o meu trabalhador. Você está fazendo isso, e por isso que nós fazemos todas as coisas aqui em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A pergunta que eu faço para você pensar, naquele dia que Jesus está apontando aqui, quando vier o Filho do Homem, quando Jesus voltar, que vai ser o dia de prestação de contas, ele perguntar para você: por que razão eu deveria deixá-lo entrar no meu reino celestial? O que você responderia? Porque aqui ele fala assim: quando Jesus vier, da sua majestade, com seus anjos, ele vai se assentar no seu trono, da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante da sua presença, e ele vai fazer a separação dos cooperadores, pessoas que frutificaram, e das pessoas que não frutificaram, que é comparado aqui com os cabritos, porá as ovelhas à sua direita, cabritos à sua esquerda, e vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber. Você tem colocado em prática essa palavra, irmãos? Você parou para pensar nisso? Porque não adianta apenas nós falarmos. Jesus está falando de pessoas que atendem aos necessitados, são os cooperadores de Deus. Pessoas que olham para a igreja, para a Igreja Batista Simeone, nós temos vários ministérios, vários projetos, e muitas vezes nós estamos aí rogando para Deus mandar mais, porque tem alguns irmãos folgados mesmo, não estão dispostos a trabalhar, não estão arregaçando as mangas, e sobrecarrega as equipes, porque está faltando trabalhadores. Eu estou sendo desafiado como pastor a orar e todos os desafios, irmãos, vamos trabalhar. Essa aqui é uma agência do reino, nós estamos preparando pessoas para ir para os céus. Então essa é uma agência do reino, e nosso trabalho, a agência do reino de Deus é trabalhar para Jesus, para ganhar o maior número possível de pessoas que são carentes do amor de Deus, que precisa realmente receber uma porção do pão da vida, precisa receber. E a igreja
tem essa responsabilidade. Então fica aí o desafio. Jesus prometeu a sua entrada no reino celeste, porque você está atendendo o faminto, você está atendendo aqueles que estão com sede, você está atendendo os forasteiros, você está atendendo aqueles que estão precisando das vestes da santidade, cobrindo a nudez, a vergonha causada pelos pecados que as pessoas têm cometido, e você está sendo um mensageiro, um cooperador, um trabalhador. Então fica aqui o desafio: seja um cooperador de Deus, seja um trabalhador, se coloque à disposição, fala: eis-me aqui, conforme diz o profeta Isaías, envie-me aí, pode contar comigo, pastor, pode contar comigo. O que está precisando? Pode contar comigo. E a minha oração é que Deus levante aqui mesmo mais trabalhadores, porque nós estamos precisando. Projeto Ágape Esporte, Ministério Infantil e outros projetos aqui que nós temos, precisamos do engajamento, do envolvimento. Mas quero afirmar, é realmente maravilhoso cooperar com Deus na obra que Ele está fazendo, e você vai poder experimentar na sua própria vida uma abundante alegria, uma abundante paz, porque Deus há de fazer essa obra em você, para você continuar sendo esse trabalhador em sua seara, e que seja assim, para a glória de Deus, amém.